Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco aí tentando se movimentar no mercado, a gente tem informação aqui de dois zagueiros, né? Dois zagueiros que o Vasco tem interesse, um deles inclusive o Vasco estaria negociando, que é o Rafael Tolói, da Atalanta. Enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui. A gente vai conversar também sobre Felipe Coutinho, que tem chances de ser relacionado para o jogo de segunda-feira contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lá você usa o cupom MDG20, o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? Hoje tem jogo de Libertadores, você pode dar os seus palpites lá na KTO, como eu disse, o link está no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre Rafael Tolói, né? É a notícia principal desse vídeo, zagueiro brasileiro naturalizado italiano que está negociando com o Vasco, né? Informação do Globoesporte.com é que o Vasco abriu conversas, né, para contratar o zagueiro brasileiro naturalizado italiano Rafael Tolói do Atalanta. O Vasco então tem interesse na contratação de Tolói e nos últimos dias se aproximou aí do zagueiro de 33 anos e do seu staff. Ele defende nesse momento o Atalanta da Itália há 9 temporadas, tanto até que se naturalizou italiano. E, nessa semana, membros da diretoria do Vasco intensificaram os contatos. Marcelo Santana, executivo de futebol do clube, conversou com Tolói e reforçou o desejo de contar com o jogador ainda nessa janela de transferências. Até o momento, no entanto, não houve formalização da proposta. Rafael Tolói teria ficado balançado ali com o interesse do Vasco e não descarta a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de quase uma década na Europa. Ele tem mais um ano de contrato com o Atalanta, com o qual ele acabou de se sagrar campeão ali da Liga Europa, né? O Atalanta foi campeão da Liga Europa e o Rafael Tolói estava no elenco. A contratação de um zagueiro é uma das prioridades da diretoria do Vasco nessa janela, que vai se encerrar no próximo dia 2. Além disso, com a carência na ponta esquerda resolvida, que deve ser resolvida ali pela chegada próxima do Jean Menezes, o Vasco busca pelo menos mais um volante ali no mercado. Rafael Tolói recentemente sofreu uma lesão muscular que o tirou da partida contra o Real Madrid pela Supercopa da UEFA e do duelo contra o Lecce pela primeira rodada do campeonato italiano. Como os exames não apontaram gravidade, ele já está treinando com o grupo e deve voltar a ficar à disposição do treinador da Atalanta na semana que vem. Tolói é revelado pelo Goiás e foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e é titular da defesa do Atalanta há 9 temporadas. Naturalizado italiano, ele tem no currículo, inclusive, convocações para a seleção da Itália e conquistou o título da Eurocopa de 2020 com a Itália. Cara, o Tolói é um baita de um zagueiro, né? Zagueiro titular de uma equipe campeão da Liga Europa. Então, assim, é um zagueiro que sobraria, né, no futebol brasileiro, com toda certeza elevaria o nível da zaga do Vasco, né? Seria uma baita de uma contratação se o Vasco realmente conseguir buscar o Rafael Tolói, né? Um zagueiro que aqui no futebol brasileiro sobra, né? Aqui no futebol brasileiro o Rafael Tolói ia sobrar. Seria uma baita, né, de uma contratação, ainda mais que é uma posição muito carente que o Vasco precisa se reforçar, né? O Vasco precisa muito contratar um zagueiro para jogar ali ao lado do João Vitor, já que Maicon e Léo Pelé não passam muita confiança. Bom, além do Rafael Tolói, um outro nome avaliado pela diretoria do Vasco é o do zagueiro Rodrigo Guti. Ele tem 23 anos de idade e defende o Fortuna da Holanda, está jogando no futebol holandês.
Segundo informações também do Globoesporte.com, o Vasco fez contato com representantes do jogador, buscou informações e demonstrou interesse na sua contratação. No entanto, o caso de Guti é mais complexo porque ele ainda tem mais 3 anos de contrato a cumprir com o clube holandês. Ele é paranaense, passou pela categoria de base do Curitiba, mas completou a sua formação na Atalanta. Coincidência, né? O clube do Tolói. Ele está na sua 3ª temporada no futebol holandês e tem 73 jogos disputados com a camisa do Fortuna. Então, o Vasco analisa aí essas 2 contratações, abriu conversas com o Rafael Tolói, fez sondagem ali pelo zagueiro Rodrigo Guti, o que mostra que o Vasco realmente, né, prioriza a contratação de um zagueiro para essa janela de transferências. Eu acho que o Tolói seria uma baita de uma contratação. Esse outro zagueiro, né, o Rodrigo Guti, eu sinceramente não conheço, né? Ele é mais conhecido assim pelo extracampo, porque já namorou com a Anitta, parece, já namorou com a Juliette, enfim. Aí o extracampo dele é bastante conhecido. Mas dentro de campo a gente não conhece muito o Rodrigo Guti. E bom, já que estamos falando aqui de zagueiro, é impossível não comentar sobre a polêmica do dia, né? Que é a situação do Léo Pelé. Ontem, no evento de aniversário do Vasco, um humorista acabou fazendo uma piada ali, né? Dizendo que o Vasco contratou o Pelé errado. Isso acabou repercutindo mal ali, né, entre boa parte dos torcedores do Vasco, e repercutiu muito mal também com o elenco, né, do Vasco, que todo mundo postou ali uma frase, né, de apoio ao Léo Pelé, dizendo que não compactuava com o que foi dito. O próprio Vasco também emitiu uma nota oficial dizendo que não compactuava com as falas do humorista, etc e tal. Acabou que isso tomou uma proporção muito grande, né? O evento do Vasco ontem, que foi muito bacana, mas que teve essa situação que acabou tendo uma repercussão não tão bacana também nas redes sociais. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre Felipe Coutinho, porque Coutinho tem chances de ser relacionado contra o Atlético Paranaense pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro na segunda-feira. O Vasco trabalha com a possibilidade de ter Felipe Coutinho de volta contra o Furacão no jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os próximos dias serão cruciais para que o meia seja liberado pelo departamento médico. Se a previsão se concretizar, o retorno vai acontecer antes do esperado, né? A lesão de Coutinho foi detectada no dia 5 de agosto, com prazo de recuperação estimado em até 4 semanas. Dessa forma, ele só voltaria a jogar contra o Vitória no dia 1º de setembro. As chances de retorno do meia na próxima partida são boas. Coutinho está em fase de transição e já faz trabalhos no campo. A expectativa é que ele treine com o elenco do Vasco ainda nessa semana. Se o meia conseguir trabalhar sem restrições, muito provavelmente ele será liberado para ser relacionado. Felipe Coutinho sentiu a parte posterior da coxa esquerda num treino, e o treino que foi um dia depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Passou por exames e foi detectada ali uma lesão muscular. Ele vem tratando essa lesão desde então. Então Coutinho tem chance de voltar aí contra o Atlético Paranaense, mas deve começar no banco de reservas, caso ele seja relacionado. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.